Romanos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra e agora nosso coração deseja receber a Tua palavra, entender a Tua palavra e começar a praticar aquilo que vamos ouvir do Espírito Santo essa manhã. E é isso que nós queremos e precisamos, que a palavra de Deus nos seja ministrada. Nós não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, filosofias, historinhas, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. É por isso que oramos te pedindo, Senhor Jesus, fala ao nosso coração, fala pelo Espírito Santo de Deus a cada um de nós e usa a minha vida, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, que a Tua graça e a Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito estejam sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra, para que todos aqui sejam abençoados por ela, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala de algo muito importante. Na verdade, o principal desse texto está no versículo número 4, onde ele diz: desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja, o que Paulo está ensinando é que a bondade de Deus, o fato de Deus ser bom, isso me conduz ao arrependimento dos meus pecados, dos meus erros e das minhas falhas. Nós todos sabemos e costumamos dizer que Deus é bom, que Deus é misericordioso, nós dizemos isso a todo momento. Mas será que a gente pode acabar ignorando essa bondade? Desprezando esse fato que nós conhecemos e tanto falamos, ou talvez abusando dessa bondade, abusando desta misericórdia. E aí o que Paulo diz aqui é que apesar da bondade de Deus, apesar de ser ela que nos conduz ao arrependimento, Deus não tolera a hipocrisia, porque Ele, além de bom e amoroso, também é justo. E o alerta de Paulo é muito grave aqui nos 3 primeiros versículos. Ele diz: portanto, és indesculpável, ou seja, não há desculpa quando você julga quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque pratica as próprias coisas que condenas. Veja, Paulo não está falando de um julgamento apenas. Algumas pessoas dizem que não devemos julgar. Isso não é verdade. A Bíblia diz que nós devemos sim julgar. A Bíblia diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Mas Jesus advertiu: cuidado quando julgar, porque com a mesma medida que você julgar, você também será medido. O julgamento que você faz aos outros também volta sobre você. E é o que Paulo está dizendo nesse texto aqui. Você se torna indesculpável quando você julga, mas não apenas porque julgou, mas porque você pratica as coisas que você condena nos outros. Você julga os outros e pratica aquilo que você condena. Então aí você não tem desculpa. E ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O erro é sempre condenado por Deus. Mas ainda pior é a hipocrisia,
de condenar alguém e fazer aquilo que você condena em outra pessoa. E aí por isso ele diz no verso 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha a advertência. No verso 4 ele diz, a bondade te conduz ao arrependimento. Mas também diz ele que o julgamento, ninguém escapará se abusar desta bondade, se vilipendiar essa bondade. Então a pergunta àquele que age dessa forma é o que Paulo diz no verso 4, você se esqueceu da bondade de Deus? Você se esqueceu da paciência de Deus, é por isso que você é impaciente com os outros? É por isso que você condena outros e faz a mesma coisa que você condena, porque você simplesmente ignorou? E aí a gente então é confrontado com o versículo 4, onde ele diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade. Você está desprezando a bondade, a tolerância, a longanimidade, que quer dizer paciência, ignorando o fato de que é exatamente essa bondade que te conduz ao arrependimento. E aqui é um conceito muito importante. Nós não somos induzidos ou conduzidos ao arrependimento por causa do medo do juízo, por causa do medo do inferno. Isso não conduz ninguém ao arrependimento. Talvez isso conduza a uma outra hipocrisia, não é? Já que eu tenho medo de um sofrimento pior, é melhor eu resolver agora. Mas o relacionamento com Deus não é baseado no medo, é baseado no amor. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o relacionamento de Deus com o homem e o estabelecimento da salvação é um ato de amor, não um ato de imposição de juízo para que isso provoque medo e então eu seja levado ao arrependimento. Não diz a Bíblia que é o medo que eu sinto do inferno que me leva ao arrependimento. O que a Bíblia afirma, e nós lemos aqui, é que a bondade de Deus, o fato dele ser bom e me amar, mesmo sem eu merecer, é isso que me conduz ao arrependimento. Mas quando o homem ignora isso, quando o homem despreza isso com esse tipo de atitude hipócrita que Paulo está acusando aqui, acontece o que diz o verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então eu tenho duas opções. Sou levado pela bondade de Deus, sou cativado pelo amor de Deus por mim e sou levado ao arrependimento, ou pioro a minha situação, condenando, julgando, sendo hipócrita, ignorando que preciso dessa bondade, dessa graça, dessa misericórdia. A escolha está diante de nós, mas a realidade é o que nos afirma a palavra de Deus. Deus, na sua paciência, como diz Paulo aqui, longanimidade, tolerância, Deus é paciente, irmãos, muito paciente conosco. Quantas vezes você que já entregou a sua vida para Cristo pôde perceber a paciência que Deus teve contigo até que você chegasse a esse momento? Quantas coisas você já merecia de mal por seu comportamento, por aquilo que fazia, mas Deus, ao invés de te punir, te levou à salvação. Te levou ao arrependimento pela manifestação da sua bondade. Então eu preciso entender que essa paciência de Deus, esse amor, essa bondade, não é uma desculpa para que eu continue protelando a minha decisão. Não é uma desculpa para que eu continue no meu erro. Muito pelo contrário. Reconhecer essa paciência deve ser um estímulo para a minha correção. Deus é tão amoroso comigo, Deus é tão paciente comigo, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu preciso mudar a minha vida. Isso é o que Deus deseja, manifestar a sua bondade, manifestar a sua paciência para a minha correção, não para o meu abuso dessa boa vontade, mas para que eu ajeite
a minha vida. E por que isso é importante? Alguns versículos eu quero ler contigo. Primeiro em Isaías, no capítulo 55. Em Isaías capítulo 55, versículo 2 e versículo 3, está escrito assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus diz que essa aliança que faz conosco é baseada em misericórdia. Não é baseado em mérito, mas é em misericórdia. E ele diz que o que eu preciso é ouvir a sua palavra. Então, que a bondade e a paciência de Deus sejam um estímulo para que eu ouça o chamado de Deus. Aquilo que Ele tem feito constantemente, me chamando ao arrependimento, me chamando a uma vontade de mudar de vida. Quantos de nós já não sentiram esse chamado antes de tomar a sua decisão? Mas sentiam Deus falando: a vida que você tem levado não é correta. Você precisa mudar esse procedimento, você precisa ir por um caminho diferente. Então a bondade e a misericórdia me levam a ouvir esse chamado e a mudar a minha vida, e como diz o texto, ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para que ela mude. Inclinai os ouvidos, vinde a mim e a vossa alma viverá, porque eu farei uma aliança perpétua, eterna contigo, baseada em misericórdia. Não é uma aliança em que eu entro com algum direito, com alguma coisa a apresentar a Deus, com alguma vantagem. É uma aliança em que Ele entra com misericórdia e não me dá aquilo que eu tanto mereço, a punição pelos meus erros e pecados. Mas eu ouvi a sua palavra, sua bondade me alcançou, sua paciência foi reconhecida por mim, e ao ouvir a sua palavra decidi entregar a minha vida para Ele. Ainda diz a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, que eu quero ler contigo, Ezequiel capítulo 33, no versículo 11, está escrito assim, em Ezequiel 33, verso 11, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus diz claramente: a minha bondade te alcança, a minha paciência está presente, porque eu não tenho prazer que você morra no pecado. Eu não tenho prazer que você morra na sua teimosia, na sua obstinação, na sua vaidade, no seu orgulho. Eu não tenho prazer que você morra desse jeito. Eu quero salvar a sua vida. Eu quero resgatar você, eu quero promover uma mudança na sua vida. Então Paulo nos fala dessa paciência como um chamado à correção, desse amor, dessa bondade como um chamado a corrigir a nossa vida. E o fato da gente escapar por misericórdia do juízo que seria merecido, e que Deus tem aplicado também a outros que agem da mesma forma, como diz o texto, e esse fato não me autoriza a cair também. Não é porque alguém está pecando, não é porque alguém está errando que eu posso ir pelo mesmo caminho. Eu preciso reconhecer a bondade, o amor, a misericórdia como um estímulo para que eu continue andando certo. É como Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange pelo fato de ter Ele morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Quando Cristo morreu por você, você não era bonzinho, você era pecador. E a morte de Cristo é para os pecadores. Ele disse: eu não vim chamar os sãos, mas os dos doentes, os enfermos. Então é para nós a morte de Cristo, mas eu preciso entender que o fato dele ter misericórdia de mim não me dá o direito de ficar protelando a minha decisão. O fato dele ter paciência comigo não me dá o direito de ficar desdenhando do que ele tem prometido para mim. E está escrito também em Jeremias, que eu leio contigo no capítulo 3, no versículo número 7 e no versículo número 8. Jeremias capítulo 3, verso 7 e verso 8.
E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Talvez você não entenda o contexto dessa passagem, mas Deus está falando do povo de Israel, já nessa altura dividido entre duas nações, Judá e Israel. E Israel sofreu o juízo de Deus primeiro. Israel termina como nação 700 anos de Cristo com a invasão dos assírios e nunca mais se ergueu novamente como nação. E quem ainda prevaleceu mais alguns anos foi Judá, o outro reino, o reino do sul. E Deus aqui diz então que Judá parece não ter notado o exemplo do juízo que estava sobre Israel. Parece que ignoraram que o juízo veio sobre a irmã Israel. E ao invés de mudar de vida, Deus diz, pelo contrário, acabou fazendo as mesmas coisas que Israel fazia. Então o alerta para nós é se nós temos visto a graça, visto a misericórdia, visto a bondade, que a gente seja levado ao arrependimento. Se a gente tem visto a paciência, que a gente não abuse dela, mas que a gente se conserte, que a gente mude e não vá pelos maus exemplos, mas sim pelos bons exemplos. Então o que Paulo está dizendo nesse texto que lemos no início é que Deus está nos chamando a honrar a sua bondade e a sua paciência. É tão comum a gente dizer, Deus é bom. Você já disse isso? Você costuma dizer isso? Deus é bom. É maravilhoso isso. Mas não abuse dessa bondade. Não abuse dessa paciência. Honre esta bondade. Honre esta paciência, porque por essa bondade ele superou o que era mais difícil, a nossa condição de pecadores. No Salmo número 78, no versículo número 38, está escrito desta forma na Bíblia: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Veja se não é isso que Deus tem feito conosco. Desvia a ira, não deixa a indignação tomar conta, e muito pelo contrário é misericordioso, perdoa. Então Deus tem feito isso conosco por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia. No Salmo número 103, também no versículo número 10, vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 103. No verso número 10 está escrito: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pensa sobre isso. Deus te dá o que você merece pelo que você faz, pelo que você faz na presença dos outros, ou escondido, ou sozinho, ou diante de Deus. Deus te dá o que você merece pelos seus erros, você recebe a punição. Então essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, ela nos livrou dos nossos pecados que nós cometemos no passado. Mas segundo o texto que nós lemos aqui no Salmo 103, versículo 10, diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E o texto está aqui no presente. Então Deus, por sua bondade, suporta os nossos pecados do passado, mas também suporta os nossos pecados do presente. Há alguém aqui hoje que ainda não cometeu um pecado? Hoje. E o dia não vai longe, né? São 11h41 agora. No dia de hoje você ainda não cometeu nenhum pecado. Mas a bondade de Deus fez com que Ele suportasse o pecado que você cometeu hoje. Como diz o texto que lemos, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, das mais diversas que você pode imaginar, tanto por ações
quanto por pensamentos, quanto por palavras e qualquer coisa. Mas Ele não faz assim, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Então nos assiste nos nossos pecados, tanto os do passado quanto os do presente. E sabe o que mais diz o texto agora em Lucas, lá no Novo Testamento, Lucas no capítulo número 13. Lucas no capítulo 13, do verso 7 até o verso 9 diz: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Jesus contou essa pequena parábola, ilustrando para nós que o amor, a paciência, a bondade de Deus também trata dos nossos pecados até do futuro, porque nos dá mais uma chance, porque nos dá mais uma oportunidade. Todo ser humano tem a sua vida recheada de oportunidades, até o fim. Mas depois do fim, não há mais oportunidade. As oportunidades são aqui e agora. As chances são enquanto você está consciente, são enquanto você tem domínio sobre a sua vontade. Essas oportunidades Deus dá a todos nós, mesmo depois da nossa conversão, porque sua bondade permanece sobre nós. E como disse Paulo nessa verdade maravilhosa, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é o medo, pequei, o que vai acontecer comigo? Não é o medo, mas é a bondade. É o constrangimento. Como eu pude fazer algo com alguém que é tão bom para mim? Como eu pude ofender alguém que tem tanta paciência comigo? Como eu posso continuar vivendo assim com alguém que é tão gracioso, que me cerca, que me protege, que me guarda? Esse constrangimento é que vai mudando a nossa vida, tanto antes da conversão quanto depois dela. Antes da conversão me leva à reflexão e ao arrependimento, e depois dela me leva a não querer pecar e lutar contra o pecado, que é uma luta, como diz a Bíblia, vai ser até o sangue, vai ser até o final. A vida inteira nós vamos lutar contra o pecado. E Deus é assim, sabe por quê? Porque Ele é assim. Salmo número 145, versículo número 8. Salmo número 145, verso número 8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande de grande clemência. Deus é assim. O que a Bíblia diz sobre Deus? Deus é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é graça. É parte da sua natureza. Mas não esqueça que Ele também é justiça. Justiça não falha, irmãos. Alguns dizem tarda, mas não falha. Eu digo nem tarda, nem falha. Porque Deus faz tudo na hora que tem que ser feito. Deus sabe a hora de todas as coisas, mas nos dá a cada um de nós diversas chances ao longo da vida, diversas oportunidades de ouvirmos a sua palavra, sermos chamados para a aliança de misericórdia, como ele diz, fiz com Davi, está extensiva a você. Tudo isso é disponível para todos nós, mas Deus é assim, Deus é amor, e Deus também não muda. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 3, no versículo número 6, vamos ler? Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A Bíblia diz também que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. A nossa vida, irmãos, olha, sem querer ser dramático, mas a nossa vida está por um fio. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Talvez quando a gente é jovem a gente não tenha muita noção,
porque a gente acha que tem tempo demais, não é? A gente acha que tem um mundo pela frente, mas a nossa vida é um tênue fio, que a qualquer momento, sem maiores explicações, ela pode simplesmente ser ceifada, com pouca idade, com média idade, com muita idade, a qualquer momento, ela pode simplesmente desaparecer, e a gente não existe mais. Mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É a causa de termos mais uma chance para ouvir e se arrepender. Mais uma chance para ouvir e decidir. Sempre Deus está fazendo desta forma, e assim Paulo diz nesse texto, o amor, a bondade nos conduz ao arrependimento. Mas eu deixo contigo uma última reflexão sobre esse texto. Como eu posso desprezar essa bondade e essa paciência? Tenho direito a isso? Tenho. E é isso que muita gente tem feito. Essa tem sido a escolha de muita gente. Recebe o amor, mas não abre o coração para o amor. Recebe a bondade, mas não se abre para a bondade. Recebe a paciência, mas não dá em troca a paciência. Como Paulo diz no texto, critica os outros e praticam aquilo que fazem, aquilo que criticam nos outros. Então a gente pode de diversas formas desprezar essa bondade e essa paciência. Uma das formas de fazermos isso é começar a reivindicar como direito, falando como se Deus fosse obrigado a me aturar, falando como se Deus fosse obrigado a ser bom para mim. Quantas vezes o homem natural questiona Deus? Quando faço uma pregação assim, certamente sei que há muitos que vão ouvir, vão dizer, pastor, se Deus é bom, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que tal desgraça ocorre? Não é? A pessoa sempre tem uma pergunta para fazer, como se a bondade de Deus fosse uma obrigação. Irmãos, se pensarmos em Deus, como muitas vezes analisamos as coisas da nossa vida, veríamos que Deus não teria obrigação nenhuma de nos acolher e muito menos salvar. Porque ao criar o homem, Deus deu ao homem tudo que era possível para abençoá-lo, e o homem decidiu desobedecer. Deus poderia abandoná-lo à sua própria sorte, já que foi uma escolha dele, a desobediência, então assuma as suas escolhas. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? Mas Deus não é assim. Deus não é como nós. Deus é bom, Deus é misericordioso. Então eu posso rejeitar e desprezar quando eu começo a achar que é um direito meu ser alcançado por essa bondade, que Deus é obrigado a me tolerar, já que Ele disse que é paciente. Então Ele é obrigado a ser paciente comigo, né? Mas não é isso que funciona, não é isso que ocorre, isso é rejeitar, isso é desprezar essa natureza de bondade e paciência de Deus. Veja um outro texto que eu quero ler contigo, que está em Sofonias, no capítulo 1, no versículo 12. Diz assim, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Há pessoas que têm exatamente esse comportamento, como se Deus não existisse, como se a vontade de Deus não fosse importante, porque afinal Deus não faz bem nem faz mal, também não faz falta. Consigo viver muito bem sem Ele. Essa é a afirmação de muitos. Mas o texto continua no verso 13 dizendo, por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso.
Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade, de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E alguém lê esse texto e diz: pastor, você não disse que Deus era bom? Você não disse que Deus era paciente? O senhor não disse que Deus é misericordioso? E agora está dizendo que Deus vai matar todo mundo, vai exterminar tudo. Irmãos, isso é naquele dia. Que dia? Chamado aqui o dia do Senhor. Você sabe quando é? Eu também não. Alguém aqui dá um palpite? Espero que não. A Bíblia não nos autoriza a dizer quando será, mas que será, será. Então a decisão é hoje, a decisão é agora, porque agora é o tempo da misericórdia, agora é o tempo da bondade, agora é o tempo da paciência. Por quanto tempo? Eu não sei nem se eu vou viver até o final dessa pregação. Não sei. Por quanto tempo? Enquanto eu estou aqui vivo, respirando, há uma bondade sobre mim, há uma misericórdia sobre mim, há uma graça sobre mim, sobre você, sobre qualquer um que está ouvindo a palavra. Então é hora de dizer: eu quero, antes que venha o dia do Senhor. Onde não há espaço mais para arrependimento, onde não há espaço mais porque já se esgotou toda a bondade, toda a misericórdia, toda a oportunidade que foi dada. Então não ache que a justiça tarda, como dizem alguns. Eu termino deixando contigo um versículo que está no livro de Eclesiastes, no capítulo número 8, do verso 11 ao verso 12. E aqui está escrito o seguinte: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Preste atenção no que disse aqui. Já que a má obra não é imediatamente punida, já que a gente vê tanta gente fazendo mal e nada acontecendo com essas pessoas, já que a gente vê tanta gente fazendo coisas absurdas e não caindo raio na cabeça de ninguém, então o coração do homem se inclina a praticar o mal. Mas eu também vou fazer o mal, porque tem muita gente que faz o mal e nada acontece com ela. Você pode roubar, sabia? Quem rouba vira presidente da República. Você não pode roubar? Pode roubar. Então, você pode roubar, é contigo mesmo. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Não importa o que façam, não importa se o mal prospera, não importa se o mal parece que está vencendo, tudo que está acontecendo debaixo da graça, da misericórdia, da paciência, da longanimidade de Deus. Tudo que está acontecendo está no tempo da graça. Mas virá o dia do juízo, mas virá o dia do Senhor. E o que eu sei com certeza é o que está escrito no verso 12, que bem sucede aos que temem a Deus. Tema a Deus e saiba que o bem sempre estará sendo sucesso na sua vida, sempre estará acontecendo em torno de você, porque a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Não despreze a paciência de Deus, nem o seu amor por você. Não ignore o quanto Ele tem sido misericordioso, quantos dias tem acrescentado à sua vida por misericórdia. Não ignore de quantas vezes você já escapou de tantas coisas. É a paciência, é a bondade, é a misericórdia que faz isso dia a dia, dia após dia. Então não se rebele contra isso. É tão bonito o amor de Deus por nós,
não se rebele contra Ele. Não abuse da paciência e da misericórdia de Deus. Faça isso que tem que ser feito. Entregue a sua vida para o Senhor. Entregue o teu coração para Ele. Faça com Ele uma aliança baseada em misericórdia. Ele convida você para isso. Ele chama você para isso. A sua palavra ecoa no seu coração. Você está no tempo da graça. Você está no tempo da bondade. Abra o teu coração para o Senhor. Faz comigo essa oração agora. Pai, em nome de Jesus, teu amor, tua graça, tua misericórdia que estão sobre nós, tua bondade que nos leva ao arrependimento, que ela desperte o coração, Pai, de todos que aqui estão, para a realidade da aliança contigo, que precisa ser feita mediante uma decisão, mediante um compromisso contigo que precisa ser público. Que o Senhor, através do Espírito Santo, toque nos corações, em nome de Jesus. Há alguém essa manhã que quer render sua vida para Cristo? Levante a sua mão onde você está para que eu ore junto com você. Há alguém aqui que quer dizer: Senhor Jesus, eu quero a tua graça, eu quero a tua misericórdia, e a tua bondade vai dia a dia me levar ao arrependimento. Há alguém que quer entregar a vida para Jesus publicamente? Não? Amém. Deus abençoe você.